A educação se dá na comunidade. A criança vai se desenvolvendo num ambiente, ela tem um mundo muito pequeno, ou seja, a família, ou seja, o bairro, ela tem um mundo muito pequeno, e a partir desse contato com esse mundo externo, que é diferente do mundo interno que a criança carrega, a partir deste contato, o mundo interno da criança vai se ampliando. E isso se dá através dos sentidos, do que ela está vendo, do que ela está ouvindo, do que ela está sentindo. Então, a gente adquire conhecimento a partir dos sentidos. Não sou eu que estou falando, não, isso é coisa do Aristóteles. Então, a partir dos sentidos é que o conhecimento vai sendo adquirido. É a partir do discernimento que o homem vai, a partir de si, desenvolvendo valores e virtudes. Ele poderia, inclusive, se tornar superior ao mestre, né? Então, o discípulo se torna maior que o mestre. Era essa a ideia de educação de tempos passados. Hoje mudou tudo, mudou tudo. Então, a individualidade, ela está sendo bombardeada, ela não está tendo espaço para se fortalecer. Eu fico pensando aqui, não sei se te incomoda o que está acontecendo hoje no mundo, na educação, nas escolas, né? Eu fico pensando, a quem interessa esse sistema, esse método, a metodologia que está instalada, que está se instalando no mundo. Não é nem um problema só da educação no Brasil. É uma educação globalizada, né? O globalismo. Se tem ismo, tem uma ideologia por trás. Então, vamos pensar. Há muito tempo eu escuto falar de um governo mundial. A ONU nasceu com esse intuito, né? A Organização das Nações Unidas, né? Nasceu com esse intuito. E para que isso venha a acontecer, é preciso uma hegemonia. Então, a nossa educação, ela tem recebido ordens para a implantação de uma hegemonia. Isso o MEC está apresentando a cartilha e ela tem alguns aspectos muito interessantes, onde se fala muito em socialização, em pensamento crítico, ideologia de gênero. São esses assuntos que a matemática, a história, até a geografia tem que tratar, até a educação física, até as artes. Quer dizer, matemática virou ciências humanas, né? Deixou de ser exata. Esse pensamento crítico, ele tem uma fachada de pensamento crítico, porque ele se baseia numa ideologia, numa hegemonia. Então, criticar algo que se apresente contra a hegemonia. A hegemonia não é uma crítica a partir de um entendimento, de uma compreensão individual. Outra coisa que estamos percebendo é a identidade. O indivíduo tem se tornado parte de uma ideologia de grupo. Então, a gente percebe muitas separações, grupos. Todos os grupos são permitidos. E isso é permitido, né, que esses grupos se fortaleçam, e até mesmo o Estado, a União, tem se proposto a ajudar, a incentivar esses grupos. E aí eu fico pensando, como que essa hegemonia que está sendo fomentada
pela ONU, com essa ideia de criar um governo mundial, aceita a diversidade de expressão. E aí a gente fica confuso. Uma das coisas que surge é a confusão. Você acaba não tendo mais certeza de nada. De nada. As certezas, sim, elas são passíveis de você questionar. Mais um é 2. A matemática, a exatidão dela possibilitou muitos avanços, que a gente chama de avanços. Mais um é 2. Agora, se uma outra pessoa fala que 1 mais 1 é 57, você não pode, assim, questionar, porque seria uma forma de expressão metacognosciente, transcendente, de ver o mundo, de ver a matemática. Então, o que a gente percebe é que tem muita confusão acontecendo, onde as pessoas vão se juntando, como que se separando. Então, as minhas ideias, elas não podem ser discutidas entre grupos diferentes do que eu convivo. Então, está havendo uma grande fragmentação que passa muitas vezes desapercebido. Então, a gente precisa ter muito bom senso e um olhar realmente interessado para o que está acontecendo, onde tudo parece que é liberdade, mas no fundo é uma prisão. É uma prisão. A educação antiga, eu digo antiga mesmo, que é secular, e que até 1920, 30, 40, 50 ainda tinha uma certa flexibilidade do ensino, mas a base era o indivíduo crescer como indivíduo, que ele mantivesse a sua identidade. Eram dados elementos de formação das virtudes humanas. Então, a educação estava também ligada às virtudes humanas, ao bom senso do homem, ao discernimento, à lealdade, à responsabilidade, à sinceridade. Eram elementos que o indivíduo ia adquirindo ou desenvolvendo, porque já é da natureza humana, esse bom senso, esse discernimento, isso ia se fortalecendo. E esse mundo interno preparava o homem para lidar com toda a diversidade que está no mundo. Só que hoje você chama de diversidade grupos estabelecidos, culturas, ideias, ideologias. No fundo são isso, ideologias que não se relacionam. Então, é o direito à separatividade e não à diversidade. Mas isso é feito de uma forma tão camuflada que a gente não entende o que está acontecendo com a educação. E aí a gente olha e fala assim, a escola é o problema. A escola é o problema. Mas aí você vai percebendo que a comunidade é uma escola. A escola é o convívio, é a comunidade se ajudando, interagindo, se conhecendo, trocando informações, trocando saberes. A escola é da natureza. Agora, quando você institui um espaço físico, uma carga horária e também o que deve ser ensinado como uma ideologia, você está interferindo, isso está interferindo na espontaneidade humana.
A gente está percebendo a massa de manobra instituída. Os jovens, eles se relacionam por copiar comportamentos. Não tem nada de natural nisso, naturalidade nisso. Quando você não sabe criar a sua vida, quando você não sabe pensar por si só, quando você é estimulado a pensar de forma coletiva, você se torna massa de manobra. Aquele grupo, ele não tem unidade, não tem unidade. É um organismo individualizado. E isso interessa a quem? Interessa a quem? Interessa a um governo mundial, a um governo totalitário, que sabe usar isso, esses grupos, e jogar uns contra os outros, e criar confusão, instabilidade. E a gente está vivendo isso, confusão e instabilidade, em todas as áreas, em todas as áreas. Pensa nisso, sente isso.